Tudo bem, gente? Estamos aqui no Entretanto, toda terça-feira com vocês, com muito carinho e amor e agradecendo sempre aos apoiadores culturais que permitem a edição do programa, que permitem a divulgação do programa e aos veículos de mídia que o repetem em todos os meios possíveis, a Rádio Jovem Pan, ao Jornal Correio de Araxá, ao William Tardelli Fotojornalismo, à Rádio Sucesso, ao blog do Sargento Hamilton. Todos vocês que nos repetem com exclusividade, nosso agradecimento, e é também graças a vocês que hoje o Entretanto é um dos podcasts mais populares da região do Triângulo Mineiro e assistido por mais de 12 a 15 mil pessoas por programa, ok? Bom, a pauta continua quente, como diz nossa boa amiga e editora Jabiraca, que não tem estado conosco aqui no estúdio por problemas relacionados com a pandemia que virou pandemônio, né? A pauta anda quente e a fofoca anda solta. A pauta anda quente e a fofoca anda solta. Eu disse que você falou que ele fez conforme ela havia denunciado. Isso é fofoca, isso é burburinho, isso é buchicho, isso é mexerico da Candinha. A Candinha era uma antiga cronista de uma revista de celebridades de TV, que havia há décadas atrás, e a coluna dela se chamava Mexericos da Candinha. Eram fofocas, eram informações obtidas dos bastidores e ainda sem confirmação, típica de tabloide de imprensa marrom inglesa, né? Sobre a classe artística da época. Mexericos da Candinha. Essa história da denúncia, entre aspas, do ex-ministro Sérgio Moro ao presidente Bolsonaro se assemelha a isso. Mexerico de Candinha. Ele ouviu dizer e falou que tem ministro que também sabe e apresenta tudo para a Polícia Federal a pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, do senhor Aras, né? E vamos ver no que dá. Eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui, que Sérgio Moro, com a sua atitude destrambelhada, que me perdoem o termo, ele sai na pior hora do governo federal, na hora em que a pandemia está virando pandemônio, ele sai logo depois da saída do Mandetta, ele sai para não é porque ele sofreu pressão política para defenestrar alguém da Polícia Federal, para trocar o diretor da Polícia Federal. Ele sai por amor à sua imagem, porque ele entende que o governo Bolsonaro é uma canoa indo para o brejo político. O que não necessariamente condiz com a verdade. Se ele tivesse saído à francesa, de maneira elegante, como fez o seu colega e recentemente demissionário Henrique Mandetta, não haveria problema algum. Mas ele sai atirando para todos os lados, inclusive para os próprios pés. E deverá responder por isso. Porque é como muita gente está divulgando e comentando na internet, no processo penal, o ônus da prova pertence a quem alega. Se eu falo que o Zezinho das Couves é ladrão, eu tenho que provar que o Zezinho das Couves é ladrão. O Zezinho das Couves não tem que provar a inocência. Isso não existe no mundo do direito e muito menos nos processos criminais, nos processos penais. O ônus da prova, via de regra, pertence a quem alega, a quem acusa. E o cidadão Sérgio Moro deverá demonstrar esse tráfico de influência, essa coação de testemunho em curso de processo, essa advocacia administrativa que ele tanto propaga aí enquanto cospe no prato que comeu. Muito feio isso. Já falamos bastante sobre isso aqui, o que despertou com toda a razão do mundo a ira do presidente Jair Bolsonaro. Não só pelo fato Moro, que é o chamado, que a gente chama no jargão militar, e em uma expressão que migrou para o mundo político, é o denominado fogo amigo, o fogo de Sérgio Moro, né? Como antigamente eram mortos soldados por seus próprios colegas de farda no fronte de batalha, de maneira inesperada, muitas vezes por engano.
todo mundo verde, todo mundo de farda, todo mundo atirando em todo mundo. Acabava atirando no próprio par, no próprio colega de farda, companheiro de exército de batalha, né? Aconteceu isso, o Bolsonaro recebeu fogo amigo do ministro Moro, do ex-ministro Moro, e logo em seguida obtém mais uma derrota, mais um revés no STF. O STF que, através do ministro Alexandre de Moraes, que é um bom jurista, hein? Que é um bom jurista. Isso é agravante, porque eu não acredito que ele erre. Então, se ele quis fazer, ao arrepio da legislação, ele quis porque quis fazer ao arrepio da legislação, se é que isso ocorreu. Alexandre de Moraes, o ministro, impede que ele nomeie quem ele bem entende para o cargo de diretor da Polícia Federal após a saída do demissionário Valeixo, que já pedia contas quando o Bolsonaro simplesmente solicitava de Moro que retirasse ele, Valeixo, como de fato ele queria sair, né? Mas para o lugar dele, o Bolsonaro teria, hipoteticamente, nomeado um amigo particular de seus familiares. Isso o indispôs com o STF, que proibiu, na prática, que Bolsonaro indicasse, nomeasse e assinasse o ato de posse do profissional de segurança pública de sua preferência. Proibiu o governante de governar. Não é a primeira vez que o STF faz isso. Eu vou dar algumas pinceladas da nossa breve e lamentável história da política brasileira, né? Não estou entrando no erro do STF, porque, como dizia meu finado pai, o STF nunca erra porque é o último a julgar e, às vezes, o único a julgar. Eu estou apenas dando dados históricos à luz do direito para você, meu querido amigo, ouvinte, telespectador e internauta. Lá atrás, quando o Bolsonaro tomou posse, ele, através de decreto, flexibilizou o acesso das pessoas às armas de fogo no Brasil. Já era um anseio da população brasileira desde 2006, quando votaram não no plebiscito, não à proibição da produção e comercialização de armas de fogo no Brasil. Quase 70% da população brasileira aderiu ao armamento de fogo em 2006 e 2007. O Congresso Nacional até hoje não fez valer a vontade popular. Como a lei assim o permite, Bolsonaro edita, logo que toma posse, um decreto do desarmamento. Esse decreto do desarmamento, ele percebe logo que atiça juristas e atiça supostos juristas, o que é pior ainda, rábulas, que o constitucional tem que cair, e pelo clima político que isso causa, pela baderna institucional, que é a modificação da lei de armas, conforme vontade popular, conforme vontade firme do eleitorado de Bolsonaro, conforme plataforma de campanha do próprio Bolsonaro. Como essa medida em decreto parecia estar afrontando o Congresso Nacional e já contava com repúdio explícito de alguns ministros do STF, que não podem, por lei, pré-julgar, mas o fazem nas mídias o tempo todo, o que é um absurdo, né? Já sabendo que o STF iria olhar com bons olhos uma medida contra a medida provisória dele, Bolsonaro recua e volta atrás com o seu decreto. Volta atrás com o seu decreto. Esse é o primeiro aceno do STF de que o governo Bolsonaro não teria vida fácil naquela Suprema Corte de Justiça. Segundo aceno, apesar da bandeira contrária que Bolsonaro agitou de maneira contundente ao longo da discussão sobre o julgamento da criminalização da homofobia, Bolsonaro e outros setores conservadores tradicionais da sociedade brasileira entenderam, como de fato entendem, que homofobia não pode ser crime se não for votada como crime pelo Congresso Nacional. No entanto, o STF, julgando
uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade, movida por sei lá quem, talvez algum movimento LGBT, não vou arriscar palpite, julgando uma ação direta de constitucionalidade, o STF declara que o crime de homofobia é igual ao crime de racismo. Então, chamar um cidadão de preto de maneira pejorativa ou impedir que um cidadão negro tenha acesso ao emprego público por causa da sua etnia, ou impedir que um cidadão chinês tenha acesso a um visto ou passaporte simplesmente por causa de sua etnia ou por causa de sua procedência geográfica, equivaleria a ofender ou a tolher direitos também do cidadão homossexual. Então, se eu não posso chamar um negro de preto, de maneira pejorativa, eu também não posso chamar o homossexual de gay ou de bicha, de maneira pejorativa. Isso igualaria a conduta homofóbica ao crime de racismo. Eu não sei de onde o STF tirou essa interpretação. Eu li as decisões dos ministros. Eu percebi ali uma clara vontade de agradar a população, o que de todo não é mal. Mas magistrado tem que tomar cuidado, porque magistrado tem que se pautar na sua conduta cotidiana, nas suas decisões corriqueiras, ordinárias, diárias. Magistrado tem que se pautar pela imparcialidade. O que não quer dizer, claro, neutralidade social. Mas o magistrado tem que procurar não agradar fulano, agradar Beltrano, fazer cumprir a lei. E no caso do STF, fazer cumprir a Constituição Federal, que diz, em capítulo próprio, que as competências entre os poderes não se confundem e são inexpugnáveis. Um não pode avançar no território do outro, no território da competência do outro. E, portanto, só quem pode legislar é o Congresso Nacional, em matéria penal principalmente. E há o princípio da reserva legal no direito penal desde 1940. Não há crime sem lei anterior que o defina. Lei! Não é julgamento do Supremo. Inclusive, um dos ministros do Supremo, o ministro Barroso, falou que era chegada a hora do Poder Judiciário se aproximar da sociedade. E aproximar-se da sociedade pedindo o que a sociedade... Fazendo o que a sociedade pede. Só que isso é muito perigoso. A sociedade, o povo, crucificou Cristo. A sociedade, o povo, pôs Lenin no poder. A sociedade, o povo, pôs Hitler no poder. Povo é igual manada. Você tange para onde você quer. É massa de manobra. Lembra daquela música Vida de Gado, do Zé Ramalho? É mais ou menos por aí. Depois falo da perda de popularidade do presidente Bolsonaro. Está perdendo a vontade do povo. Isso é muito... Atenção, aprendizes de políticos. Isso é muito volátil, a vontade popular. Esse mesmo povo que apoia Bolsonaro, que elegeu Bolsonaro, lá atrás apoiou Lula, apoiou Dilma, aplaudiu o impeachment da Dilma, não votou em Dilma para senadora no estado de Minas Gerais, deixando em incômodo quarto lugar em Minas Gerais. É o mesmo povo que pintou a cara para defenestrar Fernando Collor de Mello da política. É o mesmo povo que pediu diretas já e que agora perde a intervenção militar. Esse é o povo. Opinião pública no Brasil não é opinião do povo, é opinião que faz a cabeça do povo. O conceito de opinião pública no Brasil é muito perigoso de ser levado ao pé da letra. E o STF está fazendo isso, está levando ao pé da letra a vontade popular, para governar no lugar de outros poderes, como assume a competência do Congresso Nacional para legislar, assume a competência do presidente da República para impedir que ele nomeie um amigo de parentes seus.
para um cargo de confiança. Por lei, cargo de confiança que ele pode suprir livremente. Livremente com conhecido, parente distante, com amigo seu. Ele não está proibido de indicar amigo dele para cargo na Polícia Federal, não. Alexandre de Moraes só se tornou ministro do STF porque era amigo do Temer. É claro que se houver indício de tomar lá da cá lá na frente, se vai tomar alguma providência. Mas não é o caso. Ou não é o caso ainda. E depois os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal reclamam que há passeatas contra eles, que há manifestações públicas contra eles. Mas é claro que há. Quem politiza a ação judicial vira político aos olhos da população. Eu já falei isso aqui. Eu já disse isso aqui várias vezes. O povo, quando olha para os ministros do STF, os encara politicamente. E não é política institucional, porque todos somos agentes políticos de poder. Está lá na Constituição Federal. Nós representamos o Estado. Não é política institucional. É política ideológica. É questão de esquerda e direita. Tradicionalismo, conservadorismo contra progressistas de esquerda. É esse viés ideológico que a gente sente que está tomando os poderes da República e causando uma intensa polarização. De maneira que o presidente da República não está conseguindo governar. Os seus ministros não o respeitam, ele não consegue entrar em entendimento com o seu escalão intermediário de poder. E o que ele decide, chega o STF lá numa canetada e bagunça, e desfaz. Ou o Bolsonaro se conforma em se transformar em um títere, em um marionete, igual se disse na mídia esses dias, em um presidente zumbi, como foi Michel Temer no último ano de seu mandato por conta do escândalo da JBF, ou Jair Bolsonaro dá o berro e manifesta a sua opinião. Ele que não é um títere, ele que não é uma marionete, ele que é um homem de personalidade, pode ser um mau político, eu admito que seja, mas o povo que o elegeu merece que ele, Jair Bolsonaro, exerça as suas funções, conforme a sua cabeça, de acordo com o seu entendimento, realizando seus atos discricionários, que ele pode realizar sem pedir bênção ao Congresso, que ele pode realizar sem pedir bênção ao STF. Ele pode fazer isso. Porque daqui a pouco, se o governante não pode nomear parente distante, nomear parente próximo, nomear amigo, vai sobrar o que para o governante nomear? Inimigo? Nós temos que parar com isso, gente. O governo brasileiro não pode ser o governo dos juízes da Suprema Corte. Quem está falando isso para vocês é um juiz de carreira. É cada macaco no seu galho. Assim como os municípios brasileiros não podem ser controlados pelo Ministério Público. Não podem ser controlados pelo juiz da comarca. Há uma independência entre os poderes, só que nós só estamos habituados a ouvir reclamarem quando é o Poder Executivo que se intromete, por exemplo, na atuação do juiz, na atuação do tribunal, ou na atuação da Câmara dos Vereadores, ou do Congresso. O povo está acostumado a enxergar o Poder Executivo como o vilão dessa história da usurpação de poderes. Mas, na verdade, recentemente, o Executivo tem sido vítima dessa usurpação de poderes. As prefeituras dos municípios nada fazem sem a concordância do Ministério Público. O presidente Jair Bolsonaro nada faz sem referendo do Supremo Tribunal Federal. É por isso que dá o berro. Porque está clara a ideologização da atuação de determinados
instituições, órgãos e poderes da República, para além do que a Constituição Federal autoriza e para além do que o bom senso recomenda. Está virando uma barafunda, está ficando ingovernável. O erro nasce da própria Constituição, que prestigia um regime presidencialista, mas que, na verdade, não permite ao presidente governar sem um Congresso Nacional. Ou seja, um presidencialismo que, na prática, funciona quase que como um parlamentarismo. Mas essa mazela, os políticos brasileiros estão acostumados, porque ela vem de 88. Ou seja, presidente nenhum governa sem um Congresso. Fernando Collor aprendeu isso da pior maneira possível, Dilma aprendeu isso da pior maneira possível. Agora, a novidade é o STF governando. Não tenham dúvida, tira qualquer governante do sério. E aí vem falar que Jair Bolsonaro é impopular. Não é impopular. Pode se tornar impopular se continuar sofrendo pressões de todos os lados e perdendo a razão por conta dessa pressão e principalmente por causa dessa deformação de opinião pública que vem sendo patrocinada contra ele por inúmeros órgãos da grande mídia. Bolsonaro, na verdade, tem demonstrado uma índole extremamente democrática. Falam dele o que querem, ele fica quieto, a imprensa diz o que quer, ele apenas troca farpas, ele não toma providência nenhuma de Estado contra a imprensa. Ele não fez como Lula, que quis caçar direito de trabalho no Brasil de jornalista do New York Times. Na época, o jornalista do New York Times falou mal do Lula. Bolsonaro não tocou na licença de trabalho, no passaporte, na autorização para viver no Brasil, daquele jornalista, dono daquele site de imprensa marrom que vazou, a tal da Vaza Jato na época. Jair Bolsonaro, tentaram matá-lo, né? A Polícia Federal, apesar dele berrar em altos brados que havia mandantes, havia conspiração contra ele, a Polícia Federal concluiu contra a palavra do presidente, contra o desejo do presidente, o presidente ficou quieto, não tomou providência nenhuma. O Adélio, que deu a facada, foi submetido a medidas de segurança, foi declarado inimputável, está num hospital psiquiátrico. Bolsonaro nada disse. Apesar de achar que Adélio não é doido, droga nenhuma, segundo palavras dele. Bolsonaro tem respeitado o outro, tem respeitado as pessoas. Ele dizia que o Covid era uma gripezinha. Quando o ministro da Saúde falava que não, temos que ficar em casa, tem que ter lockdown, ele respeitou o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Até o momento que Mandetta dá uma entrevista para o Fantástico da TV Globo, desafeto do presidente, no Palácio do Poder Executivo, em Goiás, do governador Ronaldo Caiado, recentemente rompido. E a partir de então, desafeto de Jair Bolsonaro. Essa foi a gota d'água. Henrique Mandetta provocou a sua demissão. Para não pedir lá, ele a provocou. Essa que é a verdade. Bolsonaro respeitou Mandetta, respeitou a memória do ex-ministro Mandetta e nada falou contra ele. É um cara democrático. Nós temos que parar com essa mania de que pau que dá em Chico não pode dar em Francisco. Pau que dá em Chico não pode dar em Francisco. Não é que a justiça seja igual para todos, mas ela tem que ser aplicada com os mesmos critérios. Eu trouxe para vocês um trecho lindo, 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 queria compartilhá-lo, do Olavo de Carvalho, que quem não leu não gosta e fala besteira. Não sabe o que está perdendo. Está cheio de gente que não leu e não gosta de Olavo de Carvalho. Vão morrer sem conhecer um dos melhores filósofos do mundo da atualidade. Olha o que Olavo de Carvalho fala sobre a justiça. A justiça não é um padrão abstrato, fixo, aplicável uniformemente a uma infinidade de situações padronizadas. É um equilíbrio sutil e precário, a ser descoberto de novo e de novo entre as 1001 ambiguidades de cada situação particular e concreta. Justiça é para ser resolvida caso a caso. Justiça não é para ser resolvida numa
numa canetada. Premida essa canetada por pressões midiáticas ou pela suposta vontade popular, que a gente molda como quer. A gente molda como quer, com o mínimo esforço, você transforma a opinião pública para pensar e agir como você queira. Basta saber usar um pouco de programação neurolinguística, basta saber usar os meios de comunicação, basta se cercar dos profissionais adequados, que você torna o cidadão brasileiro do cordeiro mais manso ao leão mais feroz, conforme as tendências do momento. Então o judiciário não pode se guiar pelas tendências do momento. O judiciário tem que guiar caso a caso, principalmente para conceder uma liminar. E essa instabilidade do STF preocupa, porque nós podemos estar diante de um futuro quadro, de impeachment, que seria péssimo para o Brasil. Um impeachment atrás do outro, porque parecendo que nós somos uma republiqueta de bananas, um republiqueta da América Central, o povo com sombreiro na rua, né? Igual eles achavam que era o Brasil antigamente, nos filmes americanos antigos, né? Então temos que cuidar com isso. A nossa imagem está muito chamuscada no exterior, por causa dessa guerra intestina, essa guerra interna, em péssima hora, em época de coronavírus, que nós estamos vivendo. Mas preocupa o STF em tempos de possível tentativa de impeachment, da maneira como se comporta, de uma maneira muito sensível às oscilações de humores da classe política e muito sensível às oscilações de humores de uma população que já por si só oscila muito. Isso preocupa. Eu não acredito que haverá impeachment. Eu não acredito. Por quê? Em primeiro lugar, Bolsonaro permanece popular, muito embora seja uma questão tênue, como nós já vimos. Em segundo lugar, para a nossa imagem, para a nossa economia, seria um desastre. Em terceiro lugar, Bolsonaro tem uma chapa puro sangue, ele e o general Milton Mourão. A oposição já sabe disso. Se sai Bolsonaro, entra Mourão, é 6 por meia dúzia. Não compensa o esforço, até porque Bolsonaro tem ainda o seu terço seguro do Congresso Nacional para impedi-lo de ser processado criminalmente, para impedi-lo de ser afastado via impeachment, tá? Por falar em Bolsonaro, Trump, que lamenta muito a situação do Brasil. Eu não sei porque você está lamentando não, Trump. Eu fiz as projeções aqui, o corona aí, proporcionalmente, está muito pior do que aqui. Mas, enfim, você está querendo desviar a atenção dos problemas dos Estados Unidos com a Covid-19 e passar a se preocupar aqui com o Brasil do seu amigo Bolsonaro, fica à vontade também. Trump que já acenou, eu disse aqui, não sou profeta, mas a gente lê bastante, graças a Deus, eu disse aqui que não ia ficar barato para a China e não vai. Nós tivemos um ano perdido graças à China. 200 mil pessoas já morreram de coronavírus. Presume-se que mais 200 mil morrerão por causa de borrada do governo chinês. Isso não vai ficar barato. E eles ainda vendem insumos de saúde, vendem remédio, vendem máscara, vendem respiradores. Ou seja, eles lucram com o seu erro. Nenhum país do mundo pode ter tanto poder biológico sobre a Terra. Se tem ONU, se tem OMS, isso não pode ser permitido. Qualquer país do mundo. Depois, quem critica a China, Eduardo Bolsonaro criticou, o Weintraub criticou, é racista. Quero ver um idiota desse falar isso comigo. Quero ver um idiota desse me processar por racismo, para eu lavar a cara dele umas 6 vezes no processo, porque racismo é contra pessoas, não é contra países, não é contra governos. É atacando a pessoa pela sua etnia ou pela sua procedência geográfica. Portanto, não se pode ser racista com governos, com países, o que é óbvio, mas tem que ser explicado
Porque no nosso país nós, infelizmente, temos um dos piores índices de desenvolvimento intelectual do mundo. Perdemos todos os testes internacionais, porque a nossa educação é um lixo. A nossa educação é um lixo. Coisa que já disseram lá atrás e ninguém acordou para isso até aqui, tá? Eu vou me despedir de vocês, lembrando de duas pessoas fantásticas que faleceram ontem. Aldir Blanc foi o compositor, foi o escritor, foi o poeta que fez a transição perfeita entre a bossa nova e a MPB. O nosso querido bêbado equilibrista, que fez essa música fantástica, que foi imortalizada pela Elis Regina, que também já nos deixou há bastante tempo. Aldir Blanc faleceu num leito de UTI do SUS carioca, aos 80 e alguns anos de idade, porque não tinha dinheiro para plano de saúde, para medicina particular, ninguém o acudiu. Um gênio da música. Morreu esquecido num leito de UTI, porque adquiriu Covid-19 no hospital onde fora se tratar de um AVC meses antes. Morre de infecção hospitalar, de descaso do poder público, descaso com um gênio da raça. E é por isso, por atitudes como essa, que também faleceu Flávio Miliaccio, ator fantástico, famoso, né? Flávio Miliaccio faleceu, se matou. Deixou uma carta suicida que a Dona Globo não mostrou. Vocês vão ter que verificar na internet depois, em que ele diz, atenção, em que ele diz que está cansado desse país, que não aguenta mais esse país, não aguenta mais o que estão fazendo com o povo desse país. E pede, pelo amor de Deus, para a gente cuidar das nossas crianças. Para que elas não suportem esse mar de decepção que nós viemos suportando há gerações e gerações de engodos, de mentiras, de atraso cultural, de atraso intelectual, de ideologismos ridículos, que não contribuem em nada para o bem-estar da sociedade. A saída que um ator consagrado, já bem de vida, tranquilo, a saída que ele encontrou para o Brasil foi a morte. Olha o desespero de um homem desse. Olha o que ele leu quando ele olhou ao redor. Porque um país que deixa um gênio como Aldir Blanc morrer esquecido no leito de UTI, realmente é um país que tem que ser deixado para trás. Não através do suicídio, que nunca é a resposta, mas através de Galeão, Confins e Guarulhos, através de aeroporto internacional. Como diz Diogo Mainardi, não é morar fora do Brasil porque não gosta do Brasil. É morar fora do Brasil para ficar longe do Brasil. Até a próxima, muito obrigado.